A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Andressa. E hoje nós estamos com quem? Com a ilustríssima pastora Thaís. Tudo bem, pastora? Tudo bem, meninas. É muito bom hoje estar aqui com vocês, com a Fer, com a Andressa. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui com vocês. Me senti muito honrada, privilegiada de poder fazer parte desse momento tão especial, desse podcast Mente Aberta para Elas. Como é importante esse cuidado, né, para as mulheres. A gente já fez esse programa mais, né, direcionando para o tratamento da mulher, né? Eu acho que hoje a pastora, mais do que ninguém aqui, sabe que as mulheres hoje ela tem buscado muitas questões, né, na vida pessoal. A pastora lidar bastante com isso? Sim, né? Eu vejo que as mulheres, elas são uma bênção, né? Elas são abertas e elas precisam, né, se comunicar. Elas precisam aprender a vencer desafios. E hoje, né, eu falo que graças a Deus, a gente hoje tem uma mente realmente aberta para isso, né? Para entender essa necessidade das mulheres, conversar com elas, ver de verdade o que está no interior de cada uma e poder, de alguma forma, levar uma mensagem que venha curar elas, que venha tocar de uma forma que Deus, ele entre mesmo e faça uma transformação na vida delas. E isso é muito importante, né? Porque no dia de hoje a gente recebe tanta informação, Sim. E lidar com tudo isso é muito complicado, principalmente para uma mulher. Que ela lida com tantas coisas em voltas e mais assunto feminino ainda é complicado. A gente não é fácil. E a gente entrou já no assunto, mas a gente nem apresentou, né? A pastora é de qual igreja? Bom, eu sou da Viver Church. Estou aqui na cidade há 12 anos. Sou mãe do Felipe, de 10 anos. Sou esposa, né, do pastor Rafael, a minha bênção, meu marido, que ele é lindo. Sou suspeita a falar dele. E sou filha de Deus, sou uma pessoa que ama a palavra, ama esse chamado ao qual o Senhor colocou no meu coração. E tenho amado essa cidade que eu falo que hoje eu me sinto parte dela. Há quantos anos a pastora está no ministério? Eu estou aqui na cidade 12 anos. Aqui na cidade como pastora? Sim, como pastora. A pastora começou a exercer aqui mesmo ou foi em outra cidade no início? Eu comecei em Jaboticabal, na nossa sede, né? Lá eu comecei como líder de célula, e fui fazer teologia. Aí eu comecei também a ajudar lá como auxiliar de pastor. Tem um caminho aí. Tem uma história. Mas a pastora tem, assim, um alvo, assim, de atendimento? Você sentiu as mulheres hoje na igreja com algum tipo de necessidade ou alguma carência? Sim, você sabe que a gente sempre identifica o nosso chamado pela nossa dor. E hoje até o nosso tema, né? Para mim, assim, é muito bom falar sobre ele, porque foi a minha dor. Às vezes as pessoas olham as mulheres, né? Mas não imaginam o que elas enfrentam, o que elas passam. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu tinha realmente a baixa autoestima. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, né? E eu falei assim, meu Deus. E eu fui tão curada na presença do Espírito Santo que eu falei assim, outras mulheres precisam sentir esse amor que eu sinto de Deus sobre a minha vida. Esse amor que fez curar, vencer limites, romper barreiras. E eu falo assim que o nosso chamado começa através da nossa dor. Então foi aí que eu me despertei a falar assim, não, se eu me levantei, outras mulheres também poderão se levantar. A gente só tem propriedade para falar daquilo que a gente realmente viveu, Sim. Né? A gente fala de muitos assuntos, né? Só que quando você já passou, você já viveu aquela experiência, você já provou disso, aí você fala assim, meu Deus, quando você está atendendo alguém, você fala assim, eu sei o que essa pessoa está enfrentando. Aí é você ouvir com o coração, não apenas só com o ouvido, né, de estar ali no atendimento, mas você se coloca ouvir com o coração, outro, né? Sim, sentir a dor da pessoa. Ô, pastora, e hoje você lidar assim com esse atendimento para a mulher, mais pro lado espiritual ou mais pro lado carnal mesmo, de baixa autoestima com o marido, com o namorado, com a sociedade? Como que é o seu atendimento hoje? É bem geral, né? A gente vê que a autoestima, ela tá ligada ao quê? A forma como a gente se vê. O que é a autoestima? É o senso de valor que você dá para si.
E normalmente a tendência das pessoas hoje mais do que nunca é de se desvalorizar. E assim, são detalhes tão pequenos que começa a desvalorização da pessoa. E ela dá por 2 acessos, né? Eu vejo que a forma como ela se vê. E assim, são poucos casos. A maioria, eu acho que é a forma de como a gente se vê. São poucas mulheres assim, que procuram, ai, meu marido me fala assim, que eu sou assim, que eu sou assado. Mas eu vejo que a maior barreira da mulher hoje em dia é aquela forma de se olhar, de se ver, da identidade dela de verdade. Ou até mesmo de se comparar com alguém, né? Também. Como é que a pastora aconselha essas mulheres na questão da comparação? Porque, tipo assim, é inevitável, não sei vocês como mulher, mas eu me comparo bastante, tipo assim, e aquilo não é um sentimento bom, né, de você estar cultivando. Sim. E qual que é o aconselhamento que a pastora dá para essas mulheres? Bom, eu vou falar uma frase que eu não sei de quem que eu ouvi, ela não é minha. Mas a comparação, ela mata o extraordinário. Ou seja, você poderia viver algo lindo na sua história, mas quando a sua baixa autoestima, ela estiver te afetando tanto, você vai começar a se comparar. E por que a comparação mata o extraordinário? Porque você, ao invés de passar a viver a tua história, você começa a querer viver a história das outras pessoas. Eu já vi quantas mulheres já mudaram seu estilo por causa que eu me comparei com tal pregador, eu me comparei com tal pessoa, com tal modelo, com tal atriz, e ela quer viver aquela vida daquela pessoa. Então eu costumo aconselhar as mulheres, não compare o seu comum com o palco dos outros. Por quê? Porque todo mundo tem um dia comum. Todo mundo tem aquela vida do dia a dia, aquela corriqueira, que é acordar, fazer serviço de casa, cuidar do filho, trabalhar. E claro que hoje nas redes sociais a gente posta a foto mais linda, a foto com Photoshop, né? Aquela foto bela, mas na verdade não é a pessoa aquilo. A gente não vive só de momentos bons. A gente precisa começar a apreciar os processos da nossa história. E quando a gente se compara, a gente mata algo lindo que o Senhor quer fazer na nossa história, por querer viver processos de outras pessoas que estão vivendo. Então eu sempre digo, calma, que a tua hora vai chegar. Primeira coisa que você precisa fazer é entender quem é você. Se eu estiver falando muito, vocês me falam. Fica à vontade. Mas uma vez eu lembro que eu fui pregar na igreja e eu levei um espelho. Foi muito legal. Eu levei um espelho grande, pedi para o meu marido me ajudar. Ele colocou na frente do altar o espelho. E eu chamei um homem e uma mulher. Porque às vezes a gente fala de autoestima, a gente acha que é só a mulher que passa por esse problema. Mas não, tem homens também que enfrentam esse problema. Então eu convidei um homem e uma mulher da igreja. Eu falei assim, olhe para o espelho agora. Aí eles pararam assim em frente ao espelho e começaram a se olhar. Aí foi um moço jovem, sabe? Ele olhou e falou assim, nossa. Ele começou a colocar a mão no rosto, sabe? Acho que ele fazia muito tempo que ele não olhava para si. E existe um problema sério quando a gente não olha para si. E às vezes a gente tem a tendência de achar que o olhar para si é um egocentrismo, e não é um egocentrismo. Tem a ver com que você ter um amor próprio. Até porque a gente fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, você nem se ama? Como você vai aprender a dar amor às outras pessoas se você nem mesmo está se amando? Então ele colocou a mão assim, ele falou assim, nossa, estou com uma cara de acabado, de cansado. Aí no final do culto ele me procurou e falou assim, olha, eu não sabia que eu estava tão mal quando eu parei para me olhar. Como eu tenho me anulado e me deixado. Aí a mulher já não, né? A mulher é um barato. Quando foi a menina, né? Foi um choque. Ela, nossa, meu cabelo! A autoestima da mulher, ela tá muito ligada com a imagem dela. Por incrível que pareça, né? Não era para si, né? Porque existe um poder na singularidade nossa. Nós somos únicas. Então, existe um poder nisso. Só que quando a gente não entende a nossa identidade, isso parece que não faz muito efeito em nós.
Então a menina começou, nossa, meu cabelo tá bagunçado. Nossa, olha a minha roupa. Ai, olha aqui, eu tô meio assim. A mulher coloca 1001 defeito nela. Então, ela tem um problema sério de ficar só vendo defeitos, se diminuindo, se comparando. Aí ela fala assim, nossa, mas eu poderia estar assim, porque outras mulheres que estudaram comigo estão assim, né? E é onde começa esse ciclo vicioso da comparação, que tem estragado, infelizmente, a nossa história, e a gente até de viver coisas extraordinárias que nós poderíamos estar vivendo se aceitar como nós somos. Ô, pastora, você estava falando da comparação, né? Você já se comparou? Sim, com certeza. Já me comparei muito em muitos estágios da minha vida. Eu já me comparei quando eu entrei na igreja, porque eu olhava todas aquelas pessoas e eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser uma mulher assim. Eu nunca vou estar lá no altar, porque, por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa tímida. Então, eu sempre fui uma pessoa tímida, né, como eu falei, porque era minha dor. Porque eu entrei para a igreja e eu não me achava. Sabe quando você está no meio de uma multidão e você se acha a mais feia de todas? Eu era essa. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso mudar esse meu jeito. Eu falei, Senhor, não está certo. E o problema de você não se enxergar, não cuidar de si, não se valorizar, não começar a enxergar algo de valor em você, é que a tendência é a gente supervalorizar os outros e nos diminuir. Então é onde a gente começa a se comparar. Aí você se compara com as amigas que estão ao redor, aí tá bom, essa foi uma fase. Aí eu vou falar da fase de ministério, né? Porque depois eu vim para a igreja, eu vim para Matão, comecei aqui a igreja do zero, eu e meu esposo, sem nenhuma equipe. Não tinha Viver Não em Matão? tinha Viver em Matão. Nós começamos Nossa. com uma célula, na casa do meu sogro. Então, assim, foi um desafio. Aí eu olhava, né? Porque é normal, a gente tem hoje a rede social, eu olhava aquelas pastoras fluindo, aquelas pastoras. Eu falava, meu Deus, mas eu sonho tanto em cuidar, eu sonho tanto. Aí eu parei. Aí foi um dia que eu aprendi, sabe, mais do que nunca, falar assim. Eu creio que uma coisa que quebra um pouco você de ficar se comparando é você ter contentação. Pastora, mas assim, você falou assim, né, de se comparar com alguma pessoa do ministério. Qual que é a diferença de comparar e ter uma referência? Tá, vamos lá. Referência é aquilo que você... eu amo a forma como que ela trata, a forma como ela lidera, admira. eu admiro. Ela é uma referência como mulher para mim, que nem eu vou falar uma referência minha, pastora Thalita Pereira. Uma benção. Gente, eu sou apaixonada por essa. Tem muitas, né? Tem ela, hoje tem a Viviane Martinello, tem tantas outras. Mas a pastora Thalita Pereira é uma mulher assim que ela me cativa porque ela é muito alegre, é animada e eu sou acelerada. Então eu me identifico com ela e ela para mim é uma referência porque às vezes eu via ela, os stories dela de madrugada, preparando, eu falava, nossa, que inspiração. Essa mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida da casa, mas ela também é pastora, ela tem todo o seu trabalho. Então, essa é uma referência. Agora, a comparação é quando eu olhava para aquelas mulheres e eu falava assim, eu queria ter o cabelo assim. Eu queria também que a minha roupa fosse daquela forma. Aí você começa a mudar o seu desejo de querer ser igual a outra pessoa. Aí você quer mudar seu estilo, você quer mudar o jeito de falar, você quer mudar a roupa. E não é você aquilo. A pastora acha que esse sentimento assim, de comparação, ele é mais a parte carnal mesmo ou tem um lado espiritual que também meio que desenvolve isso? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que é uma coisa de ser humano, né? É uma coisa que, sem dúvida, a pessoa ela tem aquela tendência de, até quando ela vem para a igreja, ela sempre fica olhando a vida de quem está lá fora e de quem está aqui dentro. Você já percebeu que a pessoa sempre está comparando, né? Sempre está dizendo, olha, mas lá fora é assim, aqui dentro está assim. Não, mas se eu estivesse lá fora ia estar melhor do que aqui dentro, porque olha a luta que eu estou passando. A gente escuta muito isso, né? Então, é uma coisa... E tem, claro, os obstáculos da vida. O maior inimigo nosso não quer ver a gente como realmente a gente precisa ser vista.
Ele tenta, o inimigo, nosso adversário, tenta o tempo todo distorcer a nossa imagem. Vou dar um exemplo para vocês de uma vez que eu vi um comercial que me chamou muita atenção, que foi assim. Tinha lá no comercial 2 portas. Não sei se vocês já viram esse comercial. Estava escrito numa porta. E era um banco. Não sei se era um banco, se era um shopping. Eu sei que era aquela porta... Rotatória. Rotatória. Não sei se vocês já viram esse. Aí tava lá, porta comum e porta da maravilhosa. Aí as pessoas tinham que escolher qual porta elas entrariam. Gente, por incrível que pareça, é de verdade, é uma estatística que tem 95% das pessoas sofrem com isso. A maioria das mulheres entrava pela porta comum. Elas não se sentiam maravilhosas ao ponto de entrar pela porta da maravilhosa. Pelo fato de ter o quê? A baixa autoestima. A baixa autoestima. Quando a pessoa ela não consegue se ver, ela vai para onde ela tende a entender que ela é. Então, aí no final do vídeo, né, conclusão, aí eles pegavam essas mulheres que entram na porta comum e falavam assim, por que vocês não entraram pela porta maravilhosa? Aí elas, porque eu sou uma mulher comum. Porque eu ando tão desarrumada. Porque eu ando tão cansada. Porque eu tô tão mal. Então, ela tem a tendência de se fechar, se diminuir. Então, eu creio que isso está muito ligado a sentimentos e emoções. E, claro, vamos para o lado espiritual. A Bíblia fala que nós somos compostos de corpo, alma e mente. Então, nós precisamos cuidar dessas 3 coisas. Elas são ligadas. Então, o nosso corpo também é espiritual. Então, a gente precisa também cuidar do nosso corpo. E, às vezes, a gente retira parte do nosso cuidado por achar que, não, eu preciso cuidar da minha alma, da minha mente. Mas do corpo não. Mas espera aí, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e mente. Então, eu preciso, sim, cuidar do meu corpo. Eu preciso, sim, cuidar da minha imagem. Eu preciso, sim, começar a olhar para mim e começar a valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Ô, pastora, e quando que a pastora chegou à conclusão que você estava se comparando e você falou assim, não, chega, eu preciso trabalhar essa minha baixa autoestima, né? Quando você começa a se sentir vazio. Acho que toda mulher já deve ter passado por esse sentimento de vazio. Dentro da igreja ou você ainda não tinha conhecido a Jesus? Quando eu fui para a igreja, eu tinha esse sentimento de vazio. Quando eu estava na igreja, porque às vezes outros falam assim, não, sentimento de vazio é só quando eu venho para a igreja. Não, tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda se sente vazio. E eu passei por esse período, até quando eu já estava no ministério, sentindo esse vazio. Mas tudo ainda porque tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Que estar perto de Deus nos mostra de verdade quem nós somos, até porque nós somos imagem e semelhança dele. Quando nós estamos longe dele, nós ficamos perdidos com a nossa imagem distorcida. Mas até dentro da igreja você não estava perto. Só que você já ouviu aquela passagem da vinha? Até tem uma música da Tamires. Quanto eu trabalhei, mas eu me gastei cuidando da vinha que não era minha. Porque às vezes você cuida dos outros demais e você deixa de se cuidar. Então houve um estágio do meu ministério que eu percebi que eu havia deixado de me cuidar. E quando que você percebeu? Qual foi o ápice? O ápice foi muito engraçado. Eu estava doente e não sabia. Depressão? Não era depressão, não. Estava doente assim. Eu sou uma pessoa muito agitada, acelerada. Então, eu sempre achei que cuidar dos outros é o meu primeiro ministério. Então, eu sempre gostei, eu sempre tive muito envolvida. Eu não tinha horário, sabe? Eu atendia até tarde, eu ficava até tarde em atendimento, em tudo que você imaginar. Aí, um dia, eu percebi que eu falei assim, meu Deus, eu ando com muita dor e eu não parava para ir em médica, eu não parava para cuidar de mim. Então, foi nesse momento que eu falei assim,
Meu marido um dia falou pra mim, ele falou, amor, para um pouco. Vai se cuidar, vai procurar um médico. Aí você deu aquele choque de realidade. Aí eu parei, fui fazer exames, fui fazer um check-up, comecei a olhar de uma forma diferente para mim, até porque se eu não estiver bem, como eu vou poder ajudar outras pessoas? Mas demorou, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar a realidade, né? A gente começa a relutar com a realidade. A gente reluta bastante, né? Essa é a grande realidade. A gente não quer aceitar que a gente precisa desse cuidado. Ainda mais, principalmente quando estamos na igreja. Porque a tendência de todo mundo olhar e falar assim, mas você já tem Deus, você tem tudo. Sim, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Só que se eu de verdade não estiver perto dele, eu estar com intimidade com ele, eu ir para o secreto com ele, eu andar com ele, aí não vai ter diferença nenhuma. Às vezes vai ser só aquele vazio. Eu frequento a igreja, eu sou um frequentador. O Espírito Santo ele não pode ser aquele que só te visita nos dias de culto. Ele tem que ser aquele que habita em você. Aí a diferença na nossa vida, com certeza, ela é outra. Deve ser muito diferente Como que eu vou explicar para a pastora? Tem pessoas que elas estão perdidas dentro da igreja. Sim. Essas pessoas perdidas dentro da igreja chega a procurar ajuda com a pastora já no último estágio ou é fácil de resolver e fala, senta aqui, vamos conversar, uma conversa já é o suficiente? Normalmente é no último estágio. Eu creio que a maioria das mulheres procurando na hora que elas estão assim. A gente procrastina muito, né? Sim, exato, você falou tudo. A gente demora muito para procurar ajuda. A gente acha que às vezes a gente é autossuficiente, nós não somos autossuficientes. A gente tem a tendência de achar que damos conta de tudo ou que precisamos dar conta de tudo, mas nós não precisamos dar conta de tudo. É porque é difícil também, porque tem mulheres que trabalham fora, né? Sim. Trabalham fora. E tem muitos maridos que não ajudam em casa. Aí é trabalho, é casa, é filho. Algumas pessoas têm o ministério dentro da igreja. Então acaba não tendo tempo, né? Para se cuidar. E eu acho que isso agrava um pouco mais o atendimento da pastora também. Sim. Normalmente, quando as mulheres elas estão nesse nível, quando elas chegam com depressão, com esse complexo de inferioridade. Porque o que a baixa autoestima causa na mulher? Vou falar algumas coisinhas rapidamente. Ela torna a pessoa mal-humorada, zangada, sentimentos abalados, depressão, angústia, medo, comportamentos limitadores. E, nossa, eu tenho uma lista aqui, quer ver? Eu não tenho muita coisa e isso aqui. Acaba afetando quem é casado, a intimidade também. Sim, também. Com o marido. Você falou num ponto legal. Normalmente as mulheres, quando elas procuram já nesse estágio, algumas já chegam até assim, nossa, eu tô tão mal que eu acabei até com o meu casamento, com a minha vida. Aí eu falo, não, mas se levanta, mulher, né? Eu gosto muito desse tema, se levanta, e na pandemia Deus me deu esse tema e eu montei um curso em cima desse tema, porque de verdade as mulheres elas chegam nesse estágio parece que final para elas. Assim, elas deixam para procurar bem depois mesmo, e aí foi no momento que elas falam assim, meu casamento tá por um triz, tá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eu falo assim, não, mas espera aí, se levanta. Como diz algumas aí, reaja. Reage, mulher. Né? Coloca o batom. Então, eu brinco bastante com elas, né? Eu tenho esse jeito de brincar com as mulheres. E eu falo para elas, não, começa a se arrumar. Eu sei que a autoestima, ela não está só ligada à imagem. Mas como a maior parte está... Então, o primeiro conselho que eu falo para elas, se arrume. Porque uma mulher arrumada, gente, é diferente, não é? Com certeza. O dia que eu tô falando, eu não sou uma pessoa de me maquiar muito, não. Eu sou uma pessoa que eu sou do básico. É difícil. Maquiagem é quando vou pro culto e olha lá e não sei passar direito, então é o básico do básico.
Só que quando eu vou em algum lugar e sou maquiada, você reage, você sai, você fala assim, nossa, sou eu? Sou eu, né? Estou olhando para mim, estou vendo que eu estou viva, que eu tenho... Você começa a ver coisas diferentes em você quando você começa a se arrumar. Você já percebeu que, normalmente, a tendência de um casamento, quando ele acaba, é a mulher ir para uma academia, é a mulher mudar seu estilo de roupa, é a mulher mudar sua postura. Por que não mudar antes? Eu acho que é por questão da comodidade. Casei mesmo. Então a pessoa precisa me aguentar do jeito que eu sou só porque eu tô casada? Não é bem assim que funciona a vida. Primeiro, porque você tem que ter amor próprio. Porque se você não amar você não vai conseguir amar a outra pessoa que está ao seu lado. E o homem é muito visual, né? O homem é visual, com certeza, sem dúvida. E as mulheres acabam esquecendo que o homem é visual. Sim. E uma coisa acarreta a outra, né? Sim. Olha só como que... Sim. E aí é onde elas vão se deixando, né? E aí eu falo assim, por que depois que separou foi fazer isso e não fez enquanto estava casada? Não cuidou do corpo, não foi para academia enquanto estava casada, não se arrumou antes, por quê? Por quê? Então, faça antes o que você pode fazer. Não espere, né? Se é a tua imagem, se está cansado do seu cabelo, está cansado de alguma forma do seu corpo, cuida então. Mas eu vejo assim que primeira aceitação de todas elas é você olhar para você e se aceitar como você é. Você precisa ser você mesma. Eu acho que enquanto a mulher ela não entender que a maior beleza dela não está na roupa que ela tem, não está na produção que ela faz. Até porque eu acho muito engraçado. Eu tenho a minha mãe, ela é muito linda, né? Então, quando ela sai comigo, o pessoal fala, é tua irmã e não sei o quê. Porque ela se cuida muito. Só que eu sou uma pessoa que hoje eu sou tão bem resolvida nessa área que quando você é bem resolvida na sua autoestima, você pode estar até bagunçada naquele dia, descabelada. Às vezes minha mãe vem pra cá e fala, filha, você vai pro mercado assim? Você vai sair assim? Mas você é a pastora, mas você é mulher. Eu falo, mãe, tá tudo bem. Por quê? Porque dentro de si, você sabe de verdade quem você é. Você sabe de verdade qual é o seu valor. Você sabe que imagem você reflete. Quando você sabe quem você é, nada mais te para. Nada mais, sabe, vai te aprisionar. Quero contar um exemplo, porque eu dou muita palestra de autoestima, né, e autoimagem. E eu lembro de um vídeo que eu vi que me chamou muita atenção. Se eu pedisse para você, Fernanda, agora, falar assim, Fernanda, como você se vê? O que você me diria, Fernanda? Como você se vê, assim, fisicamente? Tivesse que fazer um desenho. Mais fácil. Um desenho. Foi direcionada. Que ela ia perguntar para as duas. A gente falar de nós, né? Então, por isso mesmo. Parece que tem um bloqueio. Sim, porque a gente não consegue encontrar adjetivos, muitas vezes, de qualidade para falar sobre nós. Você viu como é que é? Se eu viro para a Andressa e falo, Andressa, como você se vê hoje? Vou responder? Pode responder. Eu vejo uma pessoa bonita. Só que tem momentos assim que eu olho assim, eu me comparo bastante. Aí isso causa o complexo, né, de inferioridade. E se fosse para falar assim de alguma expressão sua? Que eu não gosto ou que eu gosto? Como você é? Não, como você é. Como que é teu rosto? Como é seu cabelo? Meu cabelo, eu gosto dele, porém eu gostaria de melhorar, mexer um pouquinho nele. Eu gostaria de me cuidar também um pouquinho mais do meu corpo, né? Eu parei de fazer academia nessa questão, mas... Eu toquei nesse assunto, por quê? Para contar esse exemplo. Porque foram 5 mulheres. E, tá bom, faça um autorretrato de você. E aí foi lá um desenhista e ele desenhava a característica certinha, a caricatura certinha da pessoa. E normalmente a gente tem tendência de falar assim, eu sou... Olha, tá vendo? Meu rosto aqui tá com umas rugas, uns pés de galinha. Olha, eu tô com umas manchas no rosto, tenho muita espinha. Vou te falar o meu complexo na época, né? O meu complexo na época era que eu sempre fui uma menina, sempre fui magra. Magra excessivamente. Hoje não sou mais. Aí você vê que é um detalhe, né? Quando a gente engorda, a gente reclama que engorda. Quando a gente é magra, a gente reclama que a gente é magra.
Aí, então, eu sempre fui muito magra, sempre tive muita espinha e o rosto super manchado. Tá bom. Aí, engravidei e tive melasma. Que a gente fica aquela mancha escura no rosto. Aí, falei, pronto. Tudo bonito. Então, o que você vai falar de você? Ah, porque eu tenho um rosto manchado, porque eu tenho as linhas de expressão assim, assado. Então, o cara fez o desenho daquela mulher do jeito que ela se vê, foi a forma que ele fez o desenho. Aí ele falou assim, agora um exemplo. Então, eu fui lá, dei meu exemplo. Aí, agora, Andressa, fala como você vê a Thaís. Ah, eu vejo a Thaís, nossa, ela tinha um sorriso assim, mais leve, o seu olhar alegre, seu rosto mais arredondado. Aí, quando colocou os 2 retratos para a pessoa se ver, ela falou assim, nossa. Ela era muito mais parecida com o que a pessoa falou dela do com o que ela se via. Aquilo foi um choque de realidade para as mulheres que participou disso. Porque elas falam assim, meu Deus, como eu estou me vendo mal e eu não sou isso. Olha como eu sou linda. Elas viam outro retrato e elas falam assim, nossa, mas olha como eu sou linda. Porque muitas vezes a gente não para se enxergar e ver de verdade que nós possuímos, sim, qualidades, possuímos, sim, coisas boas em nós e precisamos a cada dia mais cuidar das nossas emoções. Uma pessoa que cuida bem das suas emoções, ela está cuidando da sua autoestima. Porque eu acho que talvez, um exemplo, a mulher que não é bem resolvida emocionalmente, se ela cuidar somente do exterior, ela carrega um fardo, né? Tipo assim, nossa, vou ter que estar sempre arrumada, que não sei o que tem. Exato. Só que lá no fundo ela não se sente. A gente conhece tantas pessoas bonitas mesmo, mulheres maravilhosas. E elas não... E elas têm uma baixa não tem autoestima, né? Isso. Fala assim, eu não sou tudo isso. Eu falo, gente, como que não é? Olha que coisa linda. Você vê que e não está ligada só à imagem. Não tá. Por mais que é um assunto que hoje as pessoas ligam à imagem, ele de verdade não está só ligado à imagem. Ele tem muito mais a ver com o que a pessoa vê dentro de si. Eu lembro vou contar mais uma, olha, eu tenho um monte de história. Eu lembro quando a gente estava cuidando dos jovens lá em Jabuticabal, chegou um jovem em mim, né? A gente tinha muita liberdade de cuidar dos jovens lá. E chegou um jovem, assim, um moço muito simples, novo. Ele estava com 18 anos, ele nunca tinha namorado ainda. Ele chegou e falou para mim, pastora, eu quero tanto arrumar uma namorada, mas eu sou tão feio. Nossa, eu me sinto tão mal, eu me sinto sempre o mais feio dos homens, mais para baixo, sempre parece que eu estou desanimado, né? Sempre eu estou dessa forma. E eu lembro que eu contei um pouquinho do que eu tinha vivido e eu falei para ele, olha, naquela época, eu vou contar, mas é coisa de muitos anos, quer dizer, eu sou entregando a minha idade. Na época, eu comecei no Ministério da Quadrangular, né? E tinha a campanha da mirra. Eu racho o bico e falei pro meu marido, eu vou contar isso no podcast. Ele falou assim, não acredito que você vai contar. Eu falei, vou. E tinha a campanha do óleo da mirra, que era o óleo de embelezamento, né? Que fala que Esther, ela se banhou no óleo da mirra. Então, dentro dessa passagem, eles faziam essa campanha. E eu falei que quando eu comecei a passar aquele óleo da mirra, eu passava no meu rosto, gente. Vocês têm noção? Por causa das espinhas? Por causa das espinhas e das manchas que eu tinha no rosto. Então eu passava e falava assim, vou ficar linda. E tinha até um louvor, um corinho, né? Que falava em beleza por fora, por dentro, por fora. Então você vê que... E você passava cantando. E eu passava cantando dentro da igreja, porque era assim, um ato, né? Profético. Na hora, exato. Aí eu lembro que quando eu aconselhando esse jovem, né? Eu falei para ele, olha, vou te dar um segredo. Passo o óleo do embelezamento. Mas eu estava brincando com ele, claro, né? Aí eu brincando com ele, falei, olha, mas se cuida. Eu falei para ele, se cuida mesmo. Começa a olhar para você de uma forma diferente. Começa a olhar quem você é de verdade. As pessoas que andam com você, elas estão agregando, elas não estão agregando, elas estão te diminuindo, elas não estão diminuindo você. O ciclo. Por quê? A baixa autoestima, ela também vem de questões familiares. Ela vem de ambientes internos, lares, escolas, trabalhos, igreja também podemos colocar. Então, a pessoa ela teve uma infância bem traumatizada, que foi o caso desse jovem.
E ele passou muita dificuldade financeira, ele passou muita necessidade, a família bem desestruturada, não tinha aquele amor, aquele carinho. Então, também está muito ligado ao que você passou lá atrás. Aquela rejeição. Aquela rejeição, exato. E aí, a pessoa vem com as feridas para a igreja. Normalmente, a tendência das pessoas é se ver mediante a sua dor. Como você se vê? Você vai falar que você está se vendo mediante a dor que você está sentindo. E ele me falou aquilo. Aí eu falei, olha, comece a cuidar, vai cortar o cabelo, muda o teu visual. Aí brinquei com ele, escova os dentes, passa perfume, né? E a gente tem essas brincadeiras, né, com o jovem. E aí, você acredita, gente, que não demorou muito tempo esse jovem? Eu comecei a ver ele diferente nos cultos. Ele começou a chegar nos cultos de jovem muito diferente. Ele começou a vir mais animado, ele chegava já com um sorriso. Ele nunca fazia tupete, o cabelo dele era sempre de ladinho assim, passadinho gel. Ele começou, pastor, chegando em mim, olha aqui, Thaís, fiz um tupete. E eu e meu marido rachava o bico, né? Porque nós falamos assim, olha o que é. Não foi o óleo, foi a forma que ele começou a mudar de se ver. Eu falei para ele, você é um menino alegre, você é um menino da hora. Mas teve alguém que estimulasse sim, isso. Com certeza. Porque às vezes a pessoa tem esse problema, mas chega em casa, a pessoa é diminuída. Exato. Que eu acho que a maioria das pessoas as passa palavras por isso, diminuem, né? Como é poderoso as palavras, né? Às vezes você é uma pessoa que você está lutando para se dar bem em muitas áreas da sua vida, em questão emocional, em questão espiritual. E aí vem uma pessoa e fala, ah lá, tá se achando. Às vezes era teu sonho. Vou contar um exemplo de igreja, como a gente está falando aqui. Eu creio que muitas mulheres vão nos assistir, que são já de igreja. Normalmente a tendência da pessoa, a pessoa não... Ah, eu não dançava ou eu não cantava. Aí a pessoa começa a cantar. Aí ela começa a ensaiar, ela começa a preparar. Aí aquele dia ela acerta a nota e aquele louvor fica lindo na voz dela. E todo mundo vem elogiar. Mas sempre tem uma que... Nossa, você não achou que você exagerou, não? Que você fez demais? Nossa, mas pra que vir desse jeito? Quer pôr um limite no merecimento da pessoa, né? Exato, exato. É porque pessoas feridas ferem, né? E aí a pessoa, ela pega, ela recebeu 10 elogios e uma crítica. Ela se apega naquela crítica. Ela foca na crítica. Então, a gente analisar bem quais são os alimentos que nós estamos digerindo é muito importante também nesse processo de cuidar da nossa autoestima. Porque, normalmente, a gente não escolhe o que é sadio para comer, mas a gente não escolhe o que é sadio para digerir para nossa mente, para nós. Eu não posso sair pegando todas as qualidades que as pessoas dizem sobre mim. Eu não posso pegar tudo que os outros falam a meu respeito e achar que é a minha imagem aquilo. Porque não é. Quem de verdade sabe quem eu sou? A Bíblia fala lá no Salmo 139. O Senhor é aquele que esquadrinha o seu coração. Ele é aquele que te conhece. Existe alguém que nos ama, que foi capaz de dar o único filho por amor a nós? Então, você é muito especial, mulher. Você que está nos assistindo, você é muito especial. Você é muito valorosa ao ponto de hoje se levantar dessa cama, se levantar para ir para o trabalho, para fazer as coisas que você fazia e às vezes parou de fazer e começar a lembrar. Eu preciso digerir para a minha vida coisas sadias. E ter atitude, né, pastora? Porque Sim, não adianta nada a gente fazer esse trabalho e a pessoa conviver ou ter um parente por perto, uma amizade que te diminua. Então, assim, a gente tem que ter atitude e se posicionar. Já Falar, não é essa amigo, pessoa né? já não faz parte do meu ciclo. Porque senão fica esse ciclo vicioso, né? Sim. Um vai lá e estimula, outro vai lá e diminui. Então, acho que o mais importante também é você tomar atitude de manter essa pessoa afastada, porque não vai te acrescentar em nada, né? Sim. Você vê que essa questão de identidade entra dentro disso, né? Por quê? Vou contar um exemplo rapidinho. Saul e Davi.
Saul era o rei. Quem era Davi? Davi, o pastor de ovelhas. Quando Davi ele recebe uma unção, ele começa a ser visto de uma forma diferente. Então preste atenção, mulher. Toda vez que você receber o chamado de Deus, algo profético para a sua vida, uma unção cair sobre você, os olhos das pessoas vão estar voltados para você. A gente vira vitrine, né? A gente vira. E aí o que aconteceu? Aí, então, né, vou resumir aqui, mas Davi, então, ele mata o gigante, Golias, passa a entrar no reino com Saul, passa a ser comandante do exército e eles vão para a guerra junto. Só que aí é um momento que eles começam a falar. O povo, né, cantava, né? Saul matou, não vou lembrar agora certinho, tantos, e Davi matou a milhares. Aí Saul já ficou o quê? Estão me comparando, estão me diminuindo, estão não sei o quê. Normalmente, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem a tendência de auto-sabotar, que foi o que Saul fez com ele. Ele começou a se auto-sabotar. Por causa de uma música. Exato. Por causa do que as pessoas ao redor diziam. Então, o que as pessoas dizem ao nosso redor não é de verdade aquilo que nós somos. E o reinado dele também poderia ter sido diferente, né? Só que aí ele acabou até mesmo tirando a própria vida no final, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma com que nós nos vemos, com a forma que nós tratamos a nós mesmos, a forma que você tem cuidado de você, ela é primordial. Você precisa entender de uma vez por todas. Você não é a sua dor. Você não é o que fizeram com você. Você não é o seu passado. Pastora, mas você não sabe como foi minha vida lá atrás, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe quantas rejeições eu passei, quantas humilhações eu vivi. E até mesmo abuso, né? Abuso, exato, também. Muito interessante você ter tocado nesse fato. Porque muitas pessoas que chegam, que foram abusadas de alguma forma, elas sentem um repúdio delas, né? Elas sentem aquelas coisas, não me amo mesmo. E ela se culpa. E a culpa também, ela faz parte, né, de uma pessoa que tem a baixa autoestima. Então, é onde ela acaba cada vez mais entendendo que a cura para ela não é se levantar, mas a cura para você é você de verdade começar a ver quem você é. E esse valor a gente só encontra quando a gente está perto do nosso Pai. Você pode estar perto, você pode casar com o marido dos teus sonhos. Você pode ter o namorado mais incentivador. Você pode ter amigos encorajadores ao seu redor. Mas enquanto você de verdade não entender qual é a sua verdadeira identidade em Cristo, você ainda vai ficar presa em algumas questões suas do passado. Mas quando você entender que a Bíblia fala assim, eis que faço nova todas as coisas. Ele apagou o passado, o peso do pecado. E ele está fazendo tudo novo. Então, viva essa vida nova hoje. Celebre essas conquistas. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de celebrar quem elas são. Sabe, eu costumo dizer lá na minha igreja, as meninas que estão comigo, elas sabem disso. Eu celebro detalhes. Pastora, e quando que foi a sua experiência que você falou assim, estou liberta, fui curada, e isso que me machucava, hoje eu posso olhar e não me dói mais? Quando de verdade você começa a ajudar muitas e você consegue perceber que as setas não pararam, os obstáculos continuaram, as críticas elas continuam sendo muito participativa da nossa vida, o apontar de dedo, a gente tá na igreja e não tem como as pessoas não falarem da gente, e você, uma hora aquela conversa para ao seu ouvido, e quando aquilo não faz mais efeito em você. Quando a ferida não dói mais. Não dói mais, exato, cicatrizou, ela não tem mais efeito. Então você entendeu de verdade qual é o seu papel em Cristo, quando você entende de verdade quem é você, e aí aquilo já não fere mais, e você sabe de verdade que independente da luta ou do processo que você tiver que passar, você está ali preparada. Você pode até, às vezes, ficar, estou um pouco mal hoje, isso é normal, né? A gente fala assim, nunca, não tem nenhum dia mal mais. Todo mundo tem um dia mal. Mas na questão do dia mal não quer dizer que eu tenho uma baixa autoestima.
Então, eu percebi isso, que eu amadureci com o tempo. O tempo, o trajeto, os acontecimentos do dia a dia foram amadurecendo. E eu percebi essa maturidade nessa questão de se posicionar e falar, não, poxa, eu sou a Thaís, uma pessoa simples, não sei falar palavras difíceis, sempre falo isso para as meninas, mas eu amo esse meu jeito de ser hoje e eu não quero mais mudar ele. Eu não tento mudar quem eu sou. Aonde eu estiver, ou quem seja estiver ao meu redor, vai ser essa Thaís que você vai ver. Você não vai ver uma Thaís diferente. Uma nova rotina, né? Uma comunhão com Deus, um devocional. Sim. Que eu vejo você sempre postando que você faz devocional. Sim. Esses dias você estava fazendo devocional com o pessoal da igreja, né? Com as meninas de manhã. E isso também ajuda muito, né? A ocupar a mente, a você ter a mente mais voltada para Cristo. Sim. A gente até fala, né? A Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. Tudo que você for falar que seja cânticos, hinos, salmos, então mude o seu posicionamento com palavras, com forma de ser. Eu acho que a gente tem tudo. Deus nos deixou tantas bênçãos. Por que não se aproximar delas para viver essa vida de verdade, a gente né? tem o poder de mudar a atmosfera que a gente está. Exato, o ambiente que a gente está, né? É tão gostoso isso. A gente está fazendo devocional juntas. Esses dias não, porque está muito corrido. Esse último mês a gente deu uma parada. Mas assim, a gente estava todo dia de manhã com as mulheres lá, as que podiam ir lá no momento da oração. E sempre a gente deixava muito aberto. Orávamos. Aí cada uma pegava sua Bíblia, lia um livro. E depois a gente sentava. O compartilhar é incrível. Existe um poder em você testemunhar e compartilhar aquilo que você superou. Porque às vezes as pessoas acham que nós somos super pastores. Mentira, somos pessoas comuns como vocês, como qualquer outra pessoa. Então, quando eu sento com elas e mostro para elas a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, e eu mostro que eu sou uma pessoa comum como elas, mas que tenho superado da forma... Que forma? Com a palavra. Eu tenho superado vivendo a palavra na minha vida, a prática da palavra diária na minha vida. Aí elas vão vendo e a gente vai compartilhando. Parece que os nossos devocionais, um vai encaixando com o outro e uma vai dando força para a outra e a gente vai superando, né? Porque normalmente a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não se perdoa. E a gente ficou 3 semanas no nosso devocional falando sobre perdão. Foi muito legal. E até que muitas testemunharam o poder da cura que veio sobre elas nesse devocional. Foi muito legal. E você estar perto de outras mulheres é você ajudar elas. E aí a gente vê como elas se ajudam umas às outras, como elas começaram a ver essa importância. Então, até essa semana, esse período que nós não estamos indo, elas mandam mensagem para mim, olha, meu devocional foi isso, eu preciso compartilhar. Porque elas entenderam o poder de compartilhar essa mensagem. E é gostoso você ajudar, né? Elas se ajudam e a pastora quando precisa de ajuda. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Sim, mas a gente acaba sendo ajudada com elas também, porque eu costumo dizer que eu aprendo também com elas. Eu não só ensino elas, mas eu aprendo. Eu sou aquela pessoa, Fer, que eu falo assim, eu tento aprender com tudo nessa vida. Eu passei muitos períodos difíceis aqui em Matão. E eu falo assim que a vida, eu tirei muitas lições, porque a gente tem 2 formas de olhar para tudo que a gente enfrenta. Ou a gente se afunda de vez em tudo que a gente viveu, ou a gente decide a fazer grandes lições com aquilo que a gente viveu. Então, eu sou uma pessoa assim que eu costumo ser otimista, eu creio que eu vivo pela fé mesmo. Então, eu costumo olhar e falar assim, não, elas estão aqui, elas vão me ajudar, é muito legal a forma delas. Eu tenho uma igreja, eu amo a igreja que eu tenho, porque eu sinto elas cuidando de mim também. Mesmo assim, eu não podendo, às vezes, abrir algumas particularidades, né? Contar, às vezes, algumas coisas para elas, mas isso eu sei que eu vou no colo de Deus e Deus vai sanar. Ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Esse ministério que o Senhor colocou na sua vida, Ele não te daria se soubesse que você não seria capaz de passar, enfrentar. Exato. Mas elas têm um amor tão grande que elas transmitem isso para mim e eu sinto isso nelas. Esse cuidado delas comigo. Que gostoso. É um chamado mesmo, né? É um chamado e eu acho que isso acrescenta muito, né, na vida dessas pessoas, porque às vezes elas se veem sozinhas, por mais que esteja na igreja, mas
Deus deixou os amigos, né, e os pastores para cuidar das suas ovelhas. E eu acho que isso é um papel muito importante. Às vezes tem denominações, né, igrejas que as pessoas vão e não tem esse tipo de apoio, não tem esse tipo de trabalho. Então eu acho que fica muito mais difícil, né, da pessoa se A pastora curar. está formando mulheres fortes, né, mulheres de Deus realmente, para que elas tipo assim possam também levar tudo isso que elas estão aprendendo dentro da igreja para fora, para outras mulheres que não têm esse acesso, né? É o que eu falo para elas. Eu falo, olha, tudo que vocês são curadas, passa isso para frente. Ah, mas de que forma? Eu falo para elas, façam vídeos. Aquela corrente do bem, É, né? façam vídeos, posta uma mensagem, manda, se tem vergonha, então manda no seu WhatsApp para essa amiga, que você sabe que está passando por um problema, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mulher, ela precisa aprender que ela não pode ser competidora uma da outra. Nós não estamos numa competição nessa terra. Mas nós precisamos, sabe, de verdade, se aliançar na questão de estar junta, de uma falar assim, não, olha, você vai crescer. É de verdade aquele encontro de Isabel e Maria, de você entender o propósito uma da outra, de você ser Arão e Ur, falar, peraí, eu vou segurar agora o braço de Moisés. É você entender que você tem um papel e o seu papel te conecta a pessoas. O teu propósito te conecta a pessoas. E automaticamente, quando você está cuidando, você também é cuidada. Então, é bem legal isso que a gente tem gerado de estar trabalhando com as mulheres. Eu vejo esse cuidado hoje. Hoje eu creio até que muitas igrejas têm olhado de uma forma diferente para o chamado das mulheres, né? Porque hoje eu vejo que o acesso que nós mulheres temos, a voz que hoje nós temos também nessa questão de poder estar junto, trabalhando, né? Eu falo que meu marido, ele é uma bênção, porque ele me encoraja muito. Às vezes eu tenho vergonha de muitas coisas, mas ele fala, não, amor, vai. Não, amor. Ele Igual sempre... esse convite. Exato. Gente, eu não sou uma pessoa de podcast. Mas meu marido sempre fala, não vai. Confesso pra vocês, pra mim é vencer uma luta isso. Que bom! E ela tá agindo Naturalmente. E é bem legal isso, né? Mas eu vejo assim que é muito importante as mulheres elas estarem uma ajudando as outras, uma cooperando, não se competindo, não se comparando, querendo de verdade estar do lado da outra, não porque eu quero ver o que ela tem. Não, querendo de verdade estar do lado da outra, porque o seu crescimento é o meu crescimento e vamos juntas. É o reino que está atrás de tudo isso, é a nossa vida, nós vamos crescer muito com tudo isso. Então, eu creio que, mais do que nunca, as mulheres elas têm sido levantadas de uma forma extraordinária, sempre pela mão de Deus, né? Deus ele tem inúmeras formas. Vou até contar rapidinho da mulher samaritana. Quando ela vai ao poço, você vê que ela tem um complexo tão grande da história dela que ela só vai ao poço no horário que não tem ninguém. Então, você vê que a mulher ela tem essa tendência de, às vezes, se esquivar das pessoas também. Só que Jesus foi tão maravilhoso que ele falou assim, eu vou parar aqui. Eu preciso parar aqui. E quando ele para, ele quebra o gelo com aquela mulher, falando com ela. Então, ele começa um diálogo com ela, e aquele diálogo com ela mostra o quanto ela precisa ser curada. Ela fala, não, mas peraí que eu vou lá. Não. Eu não tenho marido. E o que você tem também não é seu, né? Então, ela cai em si, ela fala, não, peraí, essa não é a vida que ele me chamou para ter. Essa não é a vida. Então, assim, a gente vê muitas passagens, né? Eu poderia citar muitas que eu vejo que a identidade do propósito, quando ela é reconhecida, ela é restaurada. Outro exemplo, vou contar rapidinho, Jacó. Jacó, ele se colocou no lugar de seu irmão para receber a bênção do seu pai. Quando ele colocou aquela roupa sobre ele, que não era ele chegou, recebeu a bênção do pai e ele falou assim, o pai já não enxergava, né? A Bíblia narra, e ele fala assim, o pai fala, quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. Mas a voz não é de Esaú.
Aí ele, mas eu sou Esaú. Então ele recebe aquela bênção. Só que o propósito dele de cura acontece depois que ele foge, cria a família dele. Quando ele volta para a reconciliação com seu irmão, ele tem uma guerra com o anjo ali. Com o próprio Deus, a Bíblia fala, né? E naquela guerra, Deus ele vira para ele e fala assim, qual é o seu nome? Por quê? Porque Deus deu a oportunidade dele não ser quem ele não era, mas dele ser quem ele é. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de nós ser de verdade quem nós fomos chamadas para ser. Há um poder na nossa singularidade. E aí ele declara, eu sou Jacó. E quando ele declara, eu sou Jacó, Deus muda o nome dele. Fala, então você agora será príncipe de Israel. Pastora, que lindo, né? E quem era a pastora Thaís de antes e quem é a pastora hoje? Bom, a Thaís de antes realmente era uma pessoa tímida, fechada, me sentia sempre muito sozinha, sempre fui aquela menina da roupa preta que se escondeu atrás, acho que, da bolha que a gente cria em si mesma. E a Thaís de hoje é uma mulher que nem eu às vezes olho e falo assim, Deus, obrigada. Sabe, às vezes eu vou falar para vocês, mulheres, façam isso. Isso não é egocentrismo. Isso não é exaltação. Mas você, de vez em quando, olhar para você, sabe, às vezes quando você fala assim, mas eu não recebo elogio do meu marido, mas eu não recebo elogio não sei de quem, não sei de quem lá. Olha você mesmo e diga para você, uau, eu tô linda. Que mulher! Uau, né? Diga para você, olha, às vezes eu venço algumas barreiras, eu falo assim, Deus, obrigada, eu venci essa barreira. Então, a Thaís de hoje, ela aprendeu a ser uma mulher confiante. Ela aprendeu a ser uma mulher que confia em Deus. Ela aprendeu a ser uma mulher que vive pelaquilo que o Senhor diz para ela viver. Ela aprendeu que ser ela mesma é o maior, como que eu posso dizer? O maior prêmio que ela pôde receber. Porque vai ter gente que não vai gostar? Sim, sempre vai ter. Mas também vai ter muita gente que você vai poder ajudar com o seu jeito. Então, eu aprendi que hoje eu sou uma mulher que tenho certeza, dentro do propósito que o Senhor me chamou para estar. Glória a Deus. E a pastora quer deixar algum recado para essas mulheres que lidam diariamente com esses sentimentos? Mensagem final para elas. Amém. Com certeza. Eu vou deixar assim para dizer para vocês, mulheres que estão aqui assistindo junto com a gente, que têm enfrentado isso, de não ter medo de procurar ajuda, de não ter medo de abrir seu coração, porque existe sim mulheres que são cura, porque às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas ferem, mas também são no meio das pessoas que nós somos curadas, não é estando sozinha que nós somos curadas, nós somos curadas estando com pessoas. Então, não deixe de estar nesse ambiente com pessoas. Não se retraia, sabe? Se achega mais perto. Não tenha medo, sabe? E encare isso. Decida hoje você também que está nos assistindo e está ainda se sentindo ainda com esse complexo de inferioridade, com essa baixa autoestima, está se sentindo mal. Não tenha medo de decidir hoje. Eu não vou ser mais a mesma. Tem hora que é decisão na nossa vida. É falar, não, eu não vou ser mais... Então, procure ajuda. Hoje nós temos psicólogas, hoje nós temos mulheres de Deus, nós temos amigas, nós temos muitas pessoas hoje que eu creio que se você procurar, essa pessoa vai estar ali com respaldo para poder te ajudar. Glória a Deus. Eu agradeço a pastora por ter aceitado o nosso convite, Amém. né? E ter ministrado não somente para as pessoas que estarão assistindo o vídeo, mas também para nós duas, né? Como mulheres aqui. Com certeza. E que Deus continue te usando, te abençoando, te capacitando cada vez mais, abençoando seu ministério também, e que eu creio que tem muita coisa ainda para ser vivida, muitas Amém. mulheres para serem tocadas, né? E assim elas também tocarem outras vidas. Que Deus abençoe, pastora. Amém. Amém. Eu que agradeço a vocês por estar aqui, de uma forma estar levando essa mensagem e estar aqui junta também, né? Que eu creio que é um laço que cria uma amizade linda e que Deus cada dia mais continua dando esse propósito no coração de vocês para que amplie cada dia mais essa visão linda que vocês têm de poder estar ajudando muitas e muitas mulheres através daquilo que vocês estão levando.
Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Quer falar viu? alguma coisa? Não, somente. Então, eu agradeço a você que nos assistiu até aqui. Creio que você recebeu muito de Deus nessa noite, ou nessa tarde, ou amanhã, seja no horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu creio que o Senhor falou contigo e que você compartilhe esse vídeo também, porque você vai ser um canal de bênção na vida de outra mulher ou de outro homem, porque não é somente mulheres, né, que tem esse problema de baixa autoestima. Então, seja uma pessoa que edifique outras vidas também. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.